quem gosta de teatro, o Tuca é uma referência. Tuca é um marco histórico para a cidade e para o teatro. Eu amo esse teatro, já amava esse teatro, mas quando eu pisei no palco, me apaixonei. O Tuca só teve altos, né? Eu não conheço baixos do Tuca. Um teatro que faz parte da nossa vida. 50 anos, eu tenho 52, é um pouquinho mais novo que eu. Parabéns! Dia 11 de setembro, o Tuca comemora os seus 50 anos. Você sabe como começou a história do Tuca? O teatro teve início com a intenção de construir um lugar para palestras, conferências, debates e solenidades da PUC São Paulo. O projeto foi do arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, o mesmo responsável, anos depois, pela edificação da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O Tuca hoje é tão importante que se tornou um bem cultural em setembro de 1998. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico, né? E pelo tudo que aconteceu nesse teatro. Desde shows, teatros, foram peças marcantes, shows marcantes. E isso faz parte da agenda cultural, da história da agenda cultural de São Paulo. Do Brasil, né? Posso dizer. O Tuca sempre foi icônico, assim, nessa, e acho que não só para mim, né? Ele teve essa importância muito grande como um espaço, um teatro, onde uma grande parte de músicos de excelente qualidade se apresentavam nos anos 70. Eu acho que é um dos principais teatros de São Paulo, se não for o principal teatro. Ele foge daquele circuito comercial, daquelas grandes casas de shows, né? O Tuca não, o Tuca é um grande teatro, é um teatro que de maneira consistente tem espetáculos de primeiríssima linha. Tuca foi, enfim, Tribo foi a primeira peça que eu fiz aqui, então meu pai sempre me trouxe aqui para assistir bons espetáculos e eu também vim por conta muitas vezes. Eu amo esse teatro, já amava esse teatro, mas quando eu pisei no palco me apaixonei perdidamente, ainda mais com um projeto que eu idealizei, um projeto que nem nos meus sonhos mais ousados eu conseguiria lotar um teatro desse, e deu certo. A gente ficou um ano aqui, então virou uma casa mesmo, virou mais do que um lugar de trabalho, virou um lugar que a gente tem carinho e vontade de voltar sempre. A peça Morte e Vida Severina inaugurou o teatro. Foi em 11 de setembro de 1965. Baseada no poema de João Cabral de Melo Neto, a peça foi interpretada por diversos jovens atores. O sucesso foi tanto que rendeu um prêmio na Associação Paulista de Teatro e no Festival Mundial de Teatro Universitário na França. O Teatro da Universidade Católica de São Paulo, o Tuca, foi palco de tantas coisas tão belas aqui. Eu assisti aqui espetáculos tais como Morte e Vida Severina, que eu me lembro muito bem. É um teatro que tem uma história muito grande, é um teatro representativo, né? A gente tem um carinho muito grande por ele. Eu nunca tinha trabalhado aqui. Agora, depois de trabalhar, eu entendo o porquê dele ser tão querido pelos atores, pelos artistas, né? Porque com quem você conversa, só tem elogio pro teatro, né? Então, assim, é um teatro que te recebe muito bem, é um teatro que tem história, tem um público formado por aqui, né? E quando você trabalha aqui, te dá uma sensação muito agradável de acolhimento. Além do Tuca, a gente não pode esquecer do Tuca Arena, né? Que também é um espaço incrível. E o formato de arena é um formato para teatro muito delicioso, porque aproxima o público dos atores, né? Do ponto de vista também de espectador, quantos e quantos espetáculos maravilhosos eu não tive a oportunidade de ver lá, de assistir, de presenciar, desde os espetáculos de música incríveis, espetáculos de teatro, enfim. É um teatro bem equipado, então você tem uma relação boa de palco e plateia, você não tem nenhum ponto cego no teatro, um palco excelente com tudo que uma companhia precisa para montar bons espetáculos. Nos anos seguintes, a música tomou conta dos palcos. Diversos nomes da MPB como Maria Bethânia, Chico Buarque, Gilberto Gil e Nara Leão se apresentaram no teatro. O Tuca é um teatro de uma importância gigante, né, para a história da cultura de São Paulo e do Brasil. Lá no Tuca, por exemplo, aconteceu um espetáculo único, que foi o show do Simonal,
com a Sarah Vaughan, né? Sarah Vaughan no auge, né, como uma das maiores cantoras dos Estados Unidos, uma diva do jazz americano, o Simonal no auge, os dois se encontraram, foi uma química explosiva, uma noite maravilhosa, que para nossa felicidade ainda a gente tem um registro desse encontro. O Tuca representava isso, representava o que acontecia de mais interessante na música, né, dos grandes espetáculos. Muitos espetáculos de música naquela época eram feitos em teatro, né? Então muita coisa bacana aconteceu lá. Um que eu tenho um carinho muito especial é pelo Nando, né, o Nando Reis, que lançou seu primeiro CD acústico, seu primeiro CD solo aqui, né, sem os Titãs, que é o 12 de janeiro, é o dia do aniversário dele, por isso ser 12 de janeiro, e que foi um tremendo sucesso. Então o Nando começou sua carreira solo aqui no Tuca. Eu fiz o lançamento do meu primeiro disco solo em 1995. O disco chama-se 12 de janeiro no Tuca, é uma temporada de 3 dias. Então, assim, parece que é uma história com início, meio, não diria fim, porque eu espero ainda voltar a tocar lá. Comigo aconteceu também no começo da minha carreira. Eu fiz o lançamento de um projeto que originava-se Companhia da Música e passou a se chamar João Marcelo Bosco e Companhia, quando se transformou em disco. Era um show em que tinha a minha participação, a participação do Marcos de Castro, do Pedro Mariano, enfim, de uma infinidade de músicos. E ali foi um momento muito importante do lançamento da minha carreira, né? E ali eu tive o prazer de tocar naquele palco e de começar a passar o começo da minha carreira pelos palcos do Tuca. Uma característica completamente diferente de um show em ginásio, de um show em clube, porque as pessoas sentadas, isso permite uma espécie de concentração, que é uma relação um pouco mais refinada, onde as coisas podem ser apresentadas sem exatamente essa expectativa que atualmente parece que é predominante, das pessoas irem para cantar, dançar, pular e tal. É legal, mas não é só isso. Aliás, para mim é muito pouco disso. Então, o Tuca para mim é um teatro de música. No início dos anos 80, teve um dia em que veio a Joan Baez cantar aqui e, como ela não tinha apresentado as canções que iria cantar para a censura federal, então acabou sendo proibido o show, mas ela então se sentou ali na plateia do Tuca e começou a cantar de uma forma tão bela que todos cantaram juntos, para não dizer que não vim falar para que não falei das flores, de Geraldo Vandré, e depois cantou Blowing the Wind, de Bob Dylan, de uma maneira muito linda. O Tuca sempre foi icônico, assim, e acho que não só para mim, né? Ele teve essa importância muito grande como um espaço, um teatro, onde uma grande parte de músicos de excelente qualidade se apresentavam nos anos 70. Porque é um teatro na universidade. Tem tudo a ver, né? O estudante, o teatro, a cultura, essa espécie de transgressão que sempre é feita. Tuca é um teatro ligado à universidade, ligado tá ligado à vida, ele tá ligado a esse elemento mesmo que associa a vida estudantil, a vida acadêmica, ao conjunto cultural, ao conjunto a ideia do conjunto cultural de uma comunidade. Além de todos esses acontecimentos, o Tuca também foi um espaço para atividades políticas e acadêmicas de repressão à ditadura. Em julho de 1977, o Tuca foi sede do 29º Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que havia sido impedido de ser realizado em instituições públicas. Em setembro do mesmo ano, universitários se reuniram em frente ao Tuca para comemorar a reorganização da União Nacional dos Estudantes, mas foram duramente reprimidos pela polícia militar. Eu, como ator, tenho um encantamento pelo Tuca, como um ator paulista, tenho um encantamento pelo Tuca pela própria história do Tuca, né? De tudo o que aconteceu, do incêndio, dele ser reconstruído e de ele ser um teatro que resistiu a isso tudo e que continua sendo parte do circuito do teatro com espetáculos absolutamente importantes. Eu dei aula há um tempo no curso do Tuca de teatro, de formação,
como professor de aula de caracterização. Eu, além de ator, sou cenógrafo, sou figurinista. Todo ano a gente vai lá fazer o prêmio Vladimir Herzog, somos super bem acolhidos. O Tuca, para quem gosta de teatro, o Tuca é uma referência, né? Um teatro de resistência na época da ditadura, um teatro que sempre apresentou excelentes espetáculos e, além disso, um teatro bem acabado, né? Um teatro muito bem administrado. O Tuca abrigou diversos eventos contra o regime militar. A volta de Paulo Freire ao Brasil após 15 anos de exílio marcou os palcos. 2 anos depois, 2 lideranças católicas que eram contra a ditadura foram homenageadas: Dom Paulo Evaristo Armes e Dom Helder Câmara. O Tuca é um teatro que tem militância, né? Falar estranho, né? Um teatro que tem uma militância política, o Tuca tem uma militância consistente. É um marco, né? Assim, é um lugar que existe, vive, pulsa no coração dos paulistas e no coração de São Paulo e do Brasil. O Tuca tem para nós, para a minha geração, o sentido de um forno criador. Um espaço para a defesa das liberdades, da justiça se estabeleceu ali quase que naturalmente. Fizemos assembleias no Tuca, participamos de movimento político no Tuca, né? Enfim, o Tuca faz parte da nossa vida. A ousadia política gerou graves consequências. Em 22 de setembro de 1984, um incêndio criminoso destruiu quase completamente o Tuca. Uma campanha de reconstrução mobilizou a sociedade e 4 anos depois, o teatro foi reaberto. O ambiente universitário é um dos ambientes mais criativos, mais efervescentes que existe. Eu acho que a cultura e a educação andam juntas e acho que eu vejo um pouco de resistência na nossa geração em frequentar e acho que não tem estímulo maior do que estar do lado da sua aula, né? Então eu sei lá, é um apelo que eu faço para nós jovens. Eu acho que está na nossa mão manter viva a chama do teatro, porque daqui uns anos a gente percebe que o público de teatro ele é mais velho, é um público mais idoso, assim, na maioria das vezes, quase 80%. Então vai ter um momento que talvez tenha um gap aí, se a gente não começar aí, sabe? Então, além de ser do lado da faculdade, eu sei que tem um valor promocional para quem é aluno, então é perfeito. Eu acho que a gente tem que manter mesmo a chama viva. Eu estou fazendo a minha parte do lado de dentro e é um apelo que eu faço para todo mundo aí da PUC para conseguir vir aqui assistir a gente. Eu acho que onde você junta os estudantes, onde você junta as pessoas que estão naquele momento de uma produção cultural, intelectual, muito poderosas, né, quando você está nesse momento de vida, e você poder ter um teatro onde você possa expressar os seus caminhos artísticos, né, ou então você receber, né, grandes espetáculos ali que possam movimentar, que possam fazer refletir, que você possa conhecer trabalhos de artistas incríveis, seja eles do teatro, da dança, da música. Acho também muito poderoso, né? Então, eu acho que essa união do Tuca, né, com a PUC sempre foi muito poderosa, né, para a história de São Paulo. Eu vejo que por um grande período, e acho que até hoje, e eu vejo que muita gente continua a resistir, os alunos, sobretudo ali, brigam muito a favor desse pensamento humanista e libertário que a PUC sempre teve, que eu acho importante estar dentro de uma faculdade nesse sentido, né? Como formação desses alunos da PUC que passam por essa história. E eu acho que a PUC não vai deixar nunca de ter essa importância, né, de resistência. Eu acho isso tão bonito, essa respiração desses alunos que estão aqui, que um teatro junto com a universidade. Isso tudo é algo que eu acho que alimenta, estimula, forma. Eu acho que o Tuca é um marco histórico para a cidade e para o teatro. Por tudo o que aconteceu, né? A gente viveu um momento de repressão muito grande e Tuca e PUC, né, foram resistência, conheço muitas pessoas que estudavam ali naquela época e que contam, né? Eu era muito menino, mas que contam como as coisas aconteciam ali dentro, assim, né? Isso é uma coisa que
nunca mais vai apagar, nunca mais vai sumir, nunca mais... porque faz parte dos nossos livros históricos, assim, né? Tudo que aconteceu ali. Em 2003, o Tuca passou por uma grande reforma e modernização. A partir de então, o teatro passou a se destacar ainda mais com a sua grande variedade de espetáculos, tanto no auditório principal quanto no Tuca Arena. Eu achei lindo assim, a gente fazer parte de uma história tão importante, né? Palco de tantas manifestações políticas e artísticas. É uma honra, né, fazer parte de uma história do tamanho da importância que é a história do Tuca. É muito significativo a peça ser apresentada no Tuca, nos 50 anos do Tuca, que sempre foi um teatro de resistência, dentro da PUC, que é uma universidade e que, portanto, tem como fim a educação e a educação de jovens. Trazer o Galileu ao Tuca é uma coisa muito linda desses 50 anos, né? Porque é um espetáculo que fala do perdão. Tem tudo a ver a gente fazer o Galileu. Que o sol não se mexe, que a terra se move, o cientista Galileu. Nos últimos anos, o Tuca recebeu diversas peças que ficaram muito faladas entre a crítica e o público. Entre elas, A Alma Boa, de Setsuan, de Brecht, Adultérios, de Woody Allen e Hamlet, de William Shakespeare. A gente faz uma avaliação, assim, desde o começo desse formato que vem até nós, né? Se o espetáculo tem patrocínio, direção, elenco, né? Então a gente tem que escolher realmente um espetáculo de qualidade. Para segurar bilheterias, para ter público, tem que ter qualidade, senão realmente não se sustenta. Agora começa com patrocínio. Hoje você não consegue colocar um espetáculo em cartaz sem patrocínio, né? Algumas exceções, como o próprio Antônio Fagundes, que está conosco aqui. Ele tem hoje uma cooperativa com atores, né, com os atores, com os técnicos, e por ser Antônio Fagundes também, que é um ícone na televisão, no teatro e no cinema, e que ele tem um retorno de bilheteria que é muito bom. Essa polaridade confluente no palco do Tuca, você está aqui e a plateia está quase lhe botando no colo, né? Você está quase no colo da plateia. Gravei um disco no Tuca. Tem um disco meu, disco ao vivo. 1974, disco que tem na excursão passada, conquistei o seu amor, meninada, menina goiaba, goiabada, cascão, que tem João Sabino, tava comendo banana pro santo. Nesse ano em que o Tuca comemora os seus 50 anos, já subiram aos palcos grandes atores e espetáculos, como Através de um Espelho, de Ingmar Bergman, Meu Deus, a dramaturga israelense Anna Gov, Galileu Galilei com Denise Fraga, além do campeão de indicações ao Prêmio Shell, Um Bonde Chamado Desejo, com Eduardo Moscovis e Maria Luísa Mendonça. Esse teatro é de uma importância assim, incalculável para a história do teatro paulistano, na verdade, eu sempre fui espectador. Eu sou diretor, eu trabalho com isso porque eu fui espectador e ainda sou e gosto muito de ver. Então está passando para o outro lado, para o lado de dentro, podendo dirigir um espetáculo. E aqui, nesse lugar, esses tijolos, eles são muito importantes, entendeu? Esse palco, parece essa coisa assim meio besta de dizer, mas é muito verdade. Você entra aqui, os fantasmas de todos os personagens que já habitaram esse espaço estão aqui, estão sussurrando aos nossos ouvidos. Então um pouco e nós estamos assim, seguindo, um pouco, eu acho que aquela expressão assim, seguindo as pegadas de gigantes, sabe? Eu acho que essa é a sensação. Eu sempre frequentei muito o Tuca com o público, né? Nunca tinha vindo para cá antes com nenhum espetáculo, problemas de agenda, né? Então, quando eu vim com Tribos, há 2 anos atrás, foi assim, completar a felicidade. A importância de dirigir o Tuca hoje, né? A grande importância, para mim, hoje é uma missão, posso dizer assim, né? Uma grande satisfação, uma grande honra de ter um teatro desse, renomado, enfim, para mim é uma grande alegria. Como eu gostava dos shows que eu vi lá, então, assim, ele tem uma importância já estabelecida, incontestável na história da cultura brasileira, especialmente aqui em São Paulo.
pra mais ver. Calculou que o sol não se mexe e a terra se move. O cientista Galileu